Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês. Hoje vamos iniciar aí mais um conteúdo, mais um assunto aí dos nossos estudos. Um forte abraço, lembrando que essa é a nossa penúltima aula, lembrando que na semana que vem nós teremos aí o encerramento dos nossos trabalhos referentes a tanto a história quanto a geografia. Beleza? A poluição nas grandes cidades. Prosseguindo, pessoal, a gente observa algumas imagens aí justamente que vão representar esse assunto que estamos mencionando, né, que vamos comentar, que vamos estudar a partir de agora, que é justamente essa questão da poluição nos grandes centros urbanos. A gente tem imagens de grandes cidades, né? Geralmente é nas grandes cidades que a gente tem um aumento da produção de lixo, de resíduos, e quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente fala justamente o lixo, e esse lixo vem de várias localidades, vem da indústria, vem das residências, né? Vem de várias localidades, vários setores aí que promovem essa quantidade de lixo, beleza? A aglomeração de pessoas que a gente pode observar justamente nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, que vai promover, aumentar essa quantidade de lixo. E não é só um tipo de lixo que a gente pode observar, é um tipo de poluição que a gente pode observar aí nos ambientes urbanos, correto? Tem vários outros tipos de poluição que a gente pode observar. Além da geração do lixo, nós podemos observar a poluição do ar, a poluição atmosférica, né? A poluição das águas e outros fatores, outros problemas que vão ser gerados justamente por essa geração de lixo, de poluentes. Beleza? Vamos a um pequeno texto para a gente entender melhor. Toda cidade é caracterizada pela aglomeração de pessoas, que é justamente isso aqui, essa grande quantidade de pessoas. Nas grandes cidades, a concentração de pessoas gera vários detritos ou sujeiras provocadas pelas relações sociais. Que relações sociais seria essa? A relação da indústria, do comércio, as relações culturais, as residências e tudo mais. Então, cada localidade dessa daí, cada relação social dessa daí, ela produz um determinado lixo. O lixo industrial, né? O comércio, você está ali no comércio, ele produz uma determinada quantidade de lixo, né? Mercados, padarias, lojas, assim por diante, produz um determinado lixo. Os eventos culturais, você vai numa festa, você tem uma festa, uma banda, qualquer coisa na rua, você percebe que existe uma grande produção de lixo, né? Principalmente os lixos descartáveis. E as próprias residências, as próprias moradias, ela tem ali a sua produção de lixo, ok? A poluição urbana, ela tem início desde o século XIX, quando a gente vê promovido pela chamada Revolução Industrial, que vai ocorrer na Inglaterra, ainda no ano de 1750, século XVIII, segunda metade do século XVIII, a gente vê o processo de Revolução Industrial, que é a transformação de matéria-prima em produtos que seriam comercializados, como por exemplo o tecido, que foi a primeira matéria, né, o primeiro produto industrial a ser transformado, né, nesse processo de Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, você vê um crescimento das cidades. Vê um crescimento da cidade por quê? Porque a população que morava na zona rural, ela passa agora a vir para a zona urbana, onde está se concentrando justamente essas indústrias. Ou essas novas cidades, esses novos aglomerados de pessoas que vão dar origem às cidades, é justamente próximo a essas indústrias. Beleza? Ok. Aí a gente observa o seguinte, nós tivemos na história da humanidade 3 revoluções industriais. Em meados do século XVIII, meados do século XIX e meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Isso aí vem tendo a tendência de aumentar a quantidade de poluição nas grandes cidades, né? Isso aí vai competir com o número de pessoas que nós temos. Hoje nós temos um total de, vocês vão ver, de 6 a 7,6 bilhões de pessoas aí habitando no mundo, consumindo e gerando lixo e poluição no ambiente. Ok? Prosseguindo, vamos lá, próximo slide. E aí a geração do lixo, né? Observe aí várias e várias informações a respeito do lixo, né? A coleta de lixo, os lixões, né? 2 imagens aqui de lixão, uma imagem da coleta de lixo, e aqui o processo de reciclagem do lixo. É uma das formas que tem para tentar amenizar o impacto no ambiente promovido pelos resíduos, né? Produzidos pelo ser humano. Ok? O lixo é um dos principais problemas aí dos grandes centros urbanos. Grandes cidades, principalmente dos países mais desenvolvidos do mundo, são grandes produtores de lixo. A gente observa ali um exemplo dos Estados Unidos da América, né, que produz 10 milhões de toneladas de lixo sólido por ano. Ok?
Os principais agentes poluidores são embalagens descartáveis, é os que mais poluem o ambiente aí, que mais produz lixo é justamente as embalagens descartáveis, né? Que a gente vê o que? É caixa de papelão, é copo descartável, é prato descartável, né? É garfo descartável, uma série de produtos descartáveis que a gente observa aí, né? Então eles são os principais agentes poluidores do meio ambiente. Existem várias maneiras que a gente pode combater, né? Esse processo de produção em grande quantidade de lixo, né? Maneiras de diminuir a quantidade de lixo e amenizar a redução, né? Amenizar e reduzir o consumo. Quanto menos você consumir, por exemplo, de que forma que eu poderia evitar fazer isso aí? A utilização de copos de vidro, mesmo em ambientes, né? Desde que seja bem higienizado, né? Pratos também de louça, em restaurantes, aquela coisa seria uma forma de amenizar a situação. Você ir a um supermercado, você evitar de consumir uma grande quantidade de sacolas plásticas, que justamente esse material descartável vai para o ambiente, para o meio ambiente, contamina o ambiente, vai para os oceanos e tudo mais. Então, se você puder evitar, se você puder levar essa sacolinha, já é um grande avanço, já é um grande passo aí na conservação do meio ambiente, na diminuição da produção de lixos descartáveis. Ok? E muitos desses lixos vão para alguns locais. A gente observa que toda a cidade tinha um determinado local destinado para a colocação do seu lixo, eram chamados lixões, né? Hoje em dia a cidade já tem locais específicos para a colocação desse lixo, então vários lixões em várias localidades, em várias cidades já têm sido, digamos assim, desativados e têm destinados em outra localidade maior a coleta de lixo de várias cidades ali daquela região, beleza? Ok, então olha só, os lixões são um grande depósito de lixo, geralmente a céu aberto, correto? Com uma grande possibilidade de concentração e transmissão de doenças, certo? Além do mau cheiro, um cheiro insuportável, geralmente pessoas que se abrigam próximo daquela localidade ali, têm que conviver com essa situação de mau cheiro. E também o chorume. O chorume é a substância, um líquido produzido pela decomposição ali da matéria orgânica do lixo, um líquido escuro e de alta quantidade ácida ali, que afeta justamente, pode entrar nos lençóis de água subterrâneos, lençóis de água freática, também contaminar as áreas ao redor ali do lixão. Beleza, pessoal? Prosseguindo, próximo slide, e aí a gente vê alguns efeitos, né? Alguns efeitos da poluição nas grandes cidades, como por exemplo, algumas formas de poluição, a poluição do ar e as chuvas ácidas, né? A poluição do ar, geralmente ela é provocada pela liberação, pela queima de combustíveis fósseis, né? Que pode vir das fábricas, mas também pode vir também dos automóveis e assim por diante. Então, nós temos a liberação de gases como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o dióxido de carbono, enxofre e dióxido de carbono, né? A gente tem esses gases ali que a gente citou, que são responsáveis pela poluição do ar, pela poluição atmosférica, que leva a vários problemas. Entre esses problemas, as chamadas doenças respiratórias. Às vezes a pessoa já tem uma doença respiratória e a poluição do ar vai aumentar esse problema dessa pessoa, né? Algum tipo de doença respiratória, bronquite, asma, né? Broncopneumonia, assim por diante. Geralmente é as indústrias que são responsáveis, né? Através da queima dos chamados combustíveis fósseis. Esses gases ali que a gente falou, né? Monóxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de carbono são justamente originários da queima dos combustíveis fósseis, ok? E das usinas termoelétricas também, que são, que vêm esses gases também, além da queima dos combustíveis utilizados nos automóveis, ok? Beleza, pessoal? Chuva ácida, né? Ela também é formada pela união, né? Você, juntamente com aquela camada gasosa formada por óxido de nitrogênio e de enxofre, se misturando com a água, com a água da chuva, né, que é proporcionada aquela questão da água da chuva, no momento de uma chuva ali, ele vai promover uma chuva corrosiva, uma chuva ácida, que ela vai afetar várias localidades onde ela for cair, por exemplo, principalmente obras, monumentos históricos, como a gente pode observar aqui, vários monumentos, né, várias obras arquitetônicas e assim por diante, né, digamos assim, estátuas e tudo mais, elas podem ser afetadas com a chuva ácida, ou seja, ela pode ser corroída, né, passa por processo de corrosão aí, justamente nesses monumentos históricos.
também afetando a natureza, né? Afetando os rios, afetando a vida ali nos determinados rios, também afetando plantações e tudo mais. Ela vai corroer, ela vai acabar ali com esse tipo de plantação, tipo de agricultura, né? De floresta e assim por diante. Então, esses são os problemas da chuva ácida, né? Altamente corrosiva e promovida por esses gases aí, óxido de nitrogênio e enxofre misturada com a água ali no cair da chuva. Ok? Nós temos imagens, né, da poluição do ar, como as pessoas têm que conviver com essa questão da poluição do ar e os efeitos aí da chuva ácida. Prosseguindo, outros aí efeitos, outros tipos de poluição aí nas grandes cidades que a gente pode observar, inclusive a gente já observou na aula passada, que é a formação das ilhas de calor, que é justamente aquela parte mais urbanizada, onde a gente vê a presença de concreto nas construções de prédios, de grandes centros comerciais, shoppings, né? Ali onde tem uma grande presença de asfalto, né? Impermeabilizando, absorvendo mais a irradiação solar, aquela coisa toda, você percebe uma alteração, um aumento do calor ali naquela localidade do que em volta, né? As áreas urbanas, geralmente os grandes centros urbanos, ali logo no miolo, no centrão mesmo, no centro urbano, você observa que a temperatura ela é bastante elevada do que em relação às margens, né? Ao entorno, ou seja, as áreas rurais, ela não tem aquela quantidade elevada de temperatura, é o que a gente observa aqui nessa imagem. Você observa no centro urbano, a representação de um centro urbano, as áreas ao entorno, justamente as áreas mais rurais, elas não têm uma intensidade tão grande do calor, ok? Aqui a gente observa que esse fenômeno é justamente das grandes centros urbanos, ocasionado, promovido por conta do quê? Da alta quantidade de concreto nas construções dos prédios e também do asfalto. Beleza, pessoal? Regiões urbanizadas possuem um clima mais elevado em relação às áreas periféricas, provocado por construções, edifícios, pavimentação, calçados, concreto. Retém a irradiação do calor, aumentando a temperatura. Outro problema que a gente pode observar é justamente as enchentes, né? As enchentes, por conta da impermeabilização do solo, promovida também pela quantidade de asfalto, pela quantidade de calçamento de concreto ali nos grandes centros urbanos, ele vai impermeabilizar o solo, impedir que a água das chuvas ela penetre no solo e vá para os lençóis de água subterrânea, né, freático e tudo mais, e depois desaguarem ali nos rios. Então ela impede isso aí, impedindo isso aí. Em determinadas áreas locais, em determinados pontos da cidade, você vê o processo de enchente, de alagamento e tudo mais, causando uma série de problemas, né? Invadindo casas, invadindo lojas, matando pessoas, inclusive, a gente observa isso aí. E aí a gente tem duas imagens, né? Em uma determinada localidade, você observa a mão de obra que tem. Um dia desses a gente observou nos telejornais aí, uma enchente em uma cidade do interior de São Paulo, ela levando, arrastando carro, caminhão, tirando a vida de pessoas e tudo mais, as consequências, né? Numa falta de planejamento para evitar esse tipo de problema. E aqui a gente observa essa cidade aqui praticamente bastante alagada, áreas residenciais aqui bem alagadas, é justamente aqui no nosso município, no município de Ribeirão, a gente observa isso aqui, beleza? Grandes núcleos urbanos, onde ocorrem essas enchentes, geralmente em períodos chuvosos, o concreto, o asfalto, que são os responsáveis por impedir, né, diminuir a impermeabilização do solo, armazenando a água nas ruas, provocando invasão da água em empresas, residências, promovendo até a morte de pessoas, né? O acúmulo de lixo nas galerias fluviais e construções próximas aos rios também contribuem para o aumento desse problema, né? Por exemplo, você constrói, né, você deixa o lixo entupam as galerias, isso vai promover as enchentes, né? Ou as construções próximas a áreas de rio, né? Então o rio vai voltar para o seu curso normal, natural e vai invadir, causando enchente. Beleza? Eu acho que a gente fica por aqui. Não, a gente tem mais uma informação. E aí a gente tem esses dados aí, o tempo de decomposição de alguns materiais na natureza. Olha só, a garrafa de vidro, ela leva 400 anos ou mais para se decompor aí, para que a natureza venha decompor, né? A garrafa de plástico, mais de 100 anos. A lata de refrigerante, 10 anos. O chiclete mascado, 5 anos. O papel, né? Papelão, 3 meses. Frutas, na faixa de 6 a 12 meses, aí o tempo que eles levam para ser decomposto aí na natureza. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui.
e até a próxima semana. Fica essa mensagem aqui para vocês. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Nossos referenciais. Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus até a nossa próxima semana. Valeu!